Fala, cartoleiros! Eu me chamo André do canal Cartola da Gandaia. Estamos aqui hoje para mais um vídeo do Rei do Pitaco, desta vez campeonato italiano. Mas se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, já se inscreve no canal, já vai deixando aquele like e compartilha o vídeo para o YouTube estar recomendando a gente para mais pessoas. Rodada passada no Rei do Pitaco a gente fez 87 pontos, é uma pontuação bastante alta. Na Liga Dobro Nada conseguimos tirar um dinheirinho, porém na liga gratuita não deu para bater, não deu para conseguir ganhar nada, mas na rodada 25 vamos em busca, sim, de mais alguma coisa. Então, rodada 25 que terá início na terça-feira às 16h30, né? Então o mercado deve estar fechando por volta de 3h40, 3h45 da tarde. Então vamos ficar atento, beleza? Analisamos alguns jogos para vocês aqui, para vocês conseguirem montar o seu time na liga gratuita, na liga Dobro Nada e nas ligas principais também, valendo dinheiro. Lembrando que na liga gratuita você pode usar duas estratégias. Você pode estar montando a defesa de um time só e fazer estilo tiro curto, como você pode botar o que você tem de melhor, o que você acha de melhor, sem fechar uma defesa completa que vai dar para estar dando uma valorizada também, tirando um dinheirinho, beleza? Então, rodada 25, como eu falei, começando na terça-feira com Lazio e Torino. Porém, galera, fiquem atentos ao escalar jogadores desses dois times, porque o Torino na rodada 24 não jogou. O time teve um surto aí de Covid, alguns jogadores, né, com o vírus, então provavelmente esse jogo também irá ser adiado, beleza? Mas se não fosse adiado, o time do Lazio seria uma boa aposta também, meio-campistas e atacantes da Lazio, até mesmo defensores, porque o time do Torino está muito mal no campeonato. Apesar do Torino, quando ele joga fora de casa, ele faz melhores jogos do que em casa. Dentro de casa ele ainda não tem vitória, né? Então seria uma boa aposta nesse jogo. Mas vou separar alguns jogos para vocês, os principais jogos, né? Aqueles times que a gente acha que vai vencer e com grandes chances de SG, beleza? Terça-feira, 16h45, Juventus e Spezia. Né? Apenas uma derrota em casa, o time da Juve, com 8 vitórias e 2 empates. Né? Ela está em terceiro lugar no campeonato, tomou apenas 8 gols como mandante, então a Juventus forte favorita para essa partida, então com grandes chances de SG. Então você pode escalar sem medo, zagueiros, meio-campistas ou atacantes da Juve, beleza? A gente nesse vídeo ainda vai estar passando as melhores jogadores por posição, então fica com a gente até o final. Outra partida muito boa também para você estar apostando seria Atalanta e Crotone, quarta-feira, 16h45. Ótima aposta aí na Atalanta. Crotone, que é o lanterna do campeonato, tem a pior defesa do campeonato italiano, já tomou 57 gols, ainda não venceu fora de casa e já tem 10 derrotas. Então a Atalanta favoritíssimo para essa partida e com grandes chances também de SG. Então para quem quiser jogar uma liga gratuita e quiser arriscar bastante, pode colocar sim a defesa completa da Atalanta, beleza? Outra partida também que eu vejo o time bastante favorito com grandes chances de SG é na quinta-feira, 16h45, Parma e Internazionale de Milão. Né? O time que é líder contra o vice-lanterna, apesar de estar jogando fora de casa, mas o Inter é favorito. Parma tem apenas uma vitória jogando dentro de casa, então mais um motivo para estar escalando aí jogadores da Inter. A Inter tem o melhor ataque do italiano e é a segunda melhor defesa do campeonato. Logo, é bastante favorito com grandes chances de SG. Então, ao meu ver, são as 3 melhores partidas para você estar escalando jogadores, que é a Internazionale, a Atalanta e a Juventus. Né? Das outras partidas você pode estar pegando um ou outro jogador específico. Então a gente vai estar passando agora, logo em seguida, as melhores opções e o nosso time principal para a rodada 25 do Campeonato Italiano. Então fica ligado e só vem com a gente. Então vamos montar o nosso time, sem mais delongas, né, cartoleiros? Vamos montar o nosso time para a rodada do Campeonato Italiano, beleza? Lembrando que a gente tem algumas partidas muito boas para a gente estar apostando, como eu falei no começo do vídeo. O time da Juventus enfrentando o Spezia, né? Apenas uma derrota em casa e a Juventus a gente já sabe do poderio dela. Atalanta e Crotone também, o lanterna do campeonato, né, o Crotone. Parma jogando em casa, mas tem apenas uma vitória, vai jogar contra a Internazionale. Então esses 3 jogos são os melhores jogos para estar se apostando. O time da Lazio também é uma ótima aposta diante do Torino. O Torino que está ali brigando para não ir para a zona de rebaixamento. Porém, esse jogo pode ser que não aconteça, porque na última rodada o Torino nem jogou, né, devido a alguns jogadores com Covid, beleza? Então a gente vai começar aqui com o goleiro. Vamos ver aqui. A gente sempre separa pela média. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. A gente sempre separa pela média os jogadores. Temos algumas boas apostas.
certo? Temos aqui, ó, você vê que a gente separa pela média, o primeiro goleiro é o do Bolonha, porém para esta rodada não acredito que seja uma boa opção. Quem quiser ir com Donnarumma, Donnarumma é uma boa opção sim, ele tem uma média muito boa dentro de casa, 4,68. Tem um jogo difícil diante da Udinese, mas a média dele em casa é de 4,68. Tem 66 defesas difíceis no campeonato. No caso aqui do Rei do Pitaco, galera, não é defesas difíceis, é apenas defesa. Coisa que o Cartola deveria adotar. Então, Donnarumma é uma boa opção, ele tem uma média de 3 defesas por jogo. Então, Donnarumma é uma boa opção. Se o Lazio tiver realmente o jogo, até o fechamento do mercado a gente vai confirmar, o Reina também se torna uma ótima opção. O goleiro do Genova, eu fugiria nessa rodada do Genoa. Outro goleiro bom, porém pensando em SG, é o goleiro da Atalanta, o Golini. O goleiro da Atalanta é uma boa, que vai enfrentar o Crotone, que é o lanterna do campeonato. A média dele não é tão alta, porém eu acredito no SG. Ele tem uma defesa de pênalti aí já no campeonato e algumas defesas difíceis, então ele é uma ótima opção. O goleiro da Juve também é uma ótima opção, a Juventus que tem a melhor defesa do campeonato com apenas 20 gols tomados, então ele se torna assim uma ótima opção. Tem uma média de 3,88 jogando dentro de casa, também não é uma média tão alta, mas acredito também no SG da Juve, Mas o nosso goleiro para essa rodada vai ser o Samir, da Internazionale, O Samir que ele, pensando em SG também, é uma ótima opção. Tem uma média fora de casa de 4,46, é uma média bastante alta. São 52 defesas no campeonato, média de um pouco mais de 2 defesas por jogo. E vai enfrentar o time do Parma, que tem um dos piores ataques do campeonato e tem apenas uma vitória em casa. Então acredito muito no SG da Internazionale, vai ser a nossa opção. Vamos aqui para os laterais agora, separando pela média também. Temos boas opções, logo de cara aqui, Theo Hernandes é uma ótima opção. Lateral do Milan, tem um jogo difícil contra a Udinese, mas a média dele é muito alta, 8,47 em casa, são 41 desarmes, 4 gols no campeonato, 4 assistências, 13 finalizações, então Theo Hernandes é uma ótima opção para essa rodada. Beleza, temos também outras boas opções, como o Gosens da Atalanta, que enfrenta o Crotone, como eu falei, a média dele é muito alta em casa, 9,38, e ele tem 27 desarmes, 6 gols, 6 assistências. Assim como o Cartola, eu gosto muito de escalar laterais que participam com desarmes e com gol e assistência, Então o Gosens é uma ótima opção também. Fugiria desse lateral do Spezia para essa rodada, enfrenta a Juventus, é um jogo bastante difícil. Calabria, o Calabria, se você quiser também estar escalando, ele é um pouco mais barato que o Theo Hernandes, é uma ótima opção, lateral do Milan também. Porém o nosso primeiro lateral vai ser Hakimi, gosto muito de escalar o Hakimi desde o tempo que ele jogava no time do Borussia. Ele tem uma média em casa de 6,50, porém o jogo dele é fora, então a média dele é de 6,30 jogando fora de casa. O Parma que tem apenas uma vitória dentro de casa, como eu falei, então tem uma chance de SG aí para ele. 31 desarmes, 4 gols e 4 assistências, ótima opção, vai ser o nosso primeiro lateral. Nosso segundo lateral vai ser Danilo, da Juve. Tem uma média em casa de 7,27, é uma média bastante alta. É a Juventus que tem a melhor defesa do campeonato, como eu falei, 20 gols apenas sofrido. Então ele tem 30 desarmes, 18 interceptação, porque no Rei do Pitaco conta desarme e conta interceptação. Então, 3 assistências e 1 gol. Então Danilo, ótima opção. Para a zaga, você vê que já começa aí com o Letizia do Benevenuto, porém eu fugiria dele nesse momento. É uma boa opção para você estar colocando na reserva, beleza? Mas para titular eu fugiria dele um pouco. Temos Cristian Romero, que vai ser o nosso primeiro zagueiro. Ele que joga em casa, grandes chances de SG, 4,70 a média dele, 38 desarmes no campeonato, tem um possível SG, porque vai enfrentar o lanterna do campeonato. 2 gols e 2 assistências, vai ser o nosso primeiro zagueiro. Temos também outras boas opções, como o Demiral da Juventus, Demiral da Juventus que tem uma média em casa de 6,23, 13 desarmes, 9 jogos, conseguiu 4 SGs, e tem uma assistência, também se torna uma ótima opção. Temos também o Milan, jogador que não é do Milan, vamos procurar ele aqui, tá aqui, Miran Skriniar, da Internazionale, ele que tem uma média fora de casa de 5,37, uma média muito boa, 18 jogos, 7 SGs e já tem 2 gols no campeonato, ele se torna sim também uma boa opção. Os defensores da Juve também, Matthias de Ligt é uma ótima opção também para esta rodada. Como eu falei, a Juventus tem a melhor defesa do campeonato, com 20 gols sofridos, então é boa opção. Porém, ele é um pouco caro, a gente vai querer usar mais um pouquinho no ataque, então vamos estar economizando um pouco na defesa, beleza? Então, nosso segundo defensor vai ser Demiral, da Juve.
Então, zaga formada, ainda temos algum dinheirinho, vamos para o meio campo. Meio campo, galera, a gente vai estar fugindo de jogadores da Juve, não vejo uma boa opção para essa rodada, vejo opções melhores. Como vocês podem ver, Mkhitaryan vai ser unanimidade nessa rodada. Frente à Fiorentina, ele que tem 9 gols no campeonato, 8 assistências, 32 finalizações e uma média altíssima no campeonato. 10.12 em casa, 7.40 fora. Acredito que ele seja unanimidade. Temos outras boas opções também. Luiz Alberto, da Lazio, ótima opção. Ele que tem uma média em casa de 6.60, já tem 7 gols, 20 desarmes no campeonato. Luiz Alberto é uma ótima opção. Savic, também aqui da Lazio, outra ótima opção. 7 assistências, 3 gols, média de 4.92. Jogando em casa, ele se torna sim uma ótima opção. Temos também Kessié, do Milan, outra ótima opção também. Uma média em casa de 4.48, já tem 7 gols, tem 2 assistências. É uma ótima opção, 33 desarmes no campeonato, uma média aí geral de 5, então Kessié também se torna uma ótima opção. Porém, o nosso segundo meia, deixa eu procurar ele aqui um pouquinho, tá lá embaixo, custando só 3.800 aqui, não sei como fala no Rei do Pitaco, se é cartoleta, mas está custando 3.800. Ele que tem uma média fora de casa de 4.51, Barella, já tem 3 gols no campeonato, 5 assistências, finaliza bastante, então é uma ótima opção para a rodada, está no nosso time. Vamos colocar aqui ele, Barella. E a nossa segunda opção, deixa eu procurar aqui, ele está um pouquinho lá embaixo, vamos ver se eu acho, não sei se eu já passei. Deixa eu procurar aqui, uma ótima opção também, ele que vem do time do Roma, deixa eu procurar aqui pelo jogo, galera. Vamos procurar aqui, você pode selecionar também pela partida que você quer, né? Então vamos ver, o jogo é fora de casa, da Roma. Vamos procurar, cadê ele? Meio de campo do Roma, tá aqui, Jordan. Custando apenas 3.800 também, porque como eu falei, temos que colocar uma zaga e um meio de campo barato, porque no ataque a gente vai querer usar um pouquinho, certo? Ele que tem ao seu favor aí alguns gols no campeonato, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês verem, ó. Vamos abrir aqui. Ele que tem 9 gols no campeonato, 3 assistências e uma média dentro de casa de 7.31. É uma média alta, o jogo dele é fora, eu sei, mas ele vem fazendo alguns gols jogando fora de casa, então como eu vou ter que usar um pouquinho no ataque, vou estar economizando um pouco mais. Então minha única dúvida vai ser no meio de campo com relação a esta posição, porém, como tem o banco de reserva no Rei do Pitaco, se torna uma boa opção sim. Então voltando aqui, né, já escolhemos o nosso terceiro meio-campista, vamos para o ataque que não vai ter muita surpresa. Deixa eu selecionar aqui todas as partidas. No ataque a gente guardou cartoleta para estar colocando eles, então vamos com Cristiano Ronaldo, que tem um jogo dentro de casa. Lukaku também, matador, batedor de pênalti, os dois, né? E o nosso terceiro atacante, se você quiser, galera, você pode estar dobrando sim o ataque da Juve, você pode estar dobrando o ataque da Internazionale, você pode estar escalando jogadores da Atalanta também, que vai enfrentar o Lanterna do campeonato. Porém, o nosso terceiro atacante vai ser Ciro Immobile. Cadê ele? Ciro Immobile da Lazio, certo? Como eu falei, tem a chance de não acontecer o jogo da Lazio diante do Torino, porque o Torino no último jogo teve alguns jogadores com Covid, então a gente vai estar escalando ele, mas sorte que tem banco de reserva também, a gente vai estar principalmente no ataque e no meio de campo, colocando 2 reservas, beleza? Nosso treinador para essa rodada, eu vou com o da Atalanta, acredito que seja o jogo mais tranquilo para essa rodada, a Atalanta deva ganhar, segurar o SG e ganhar fácil, né? Banco de reservas, vamos começar logo pelo atacante, né? Como tem chances de não haver o jogo do Napoli, a gente vai estar dobrando aqui o ataque da Internazionale, mas no banco de reserva, então se ele não jogar, automaticamente o Lautaro entra na partida. A outra posição também, meio de campo, rolou a nossa dúvida aqui, né, com relação ao meia Verotti, do Roma, então a nossa reserva a gente vai estar colocando Kessié do Milan, que é uma ótima opção também. Então no gol, esses outros 3, galera, no banco de reserva, a gente vai estar selecionando pela média, certo? Acredito que todos joguem, os meus titulares todos joguem, então não vai ter necessidade deles entrarem, né? Sobrou poucas cartoletas pra gente estar colocando, vou estar colocando o zagueiro do Roma, então time formado esse do campeonato italiano, time principal, dá pra você estar jogando a liga gratuita com ele, dá pra você estar jogando a liga dobronada, beleza? Se você quiser ser um pouco mais ousado com relação à liga gratuita, você pode estar fechando uma defesa completa de Internazionale, de Atalanta ou de Juventus, para ser um pouco mais ousado, e tá tentando ganhar um dinheirinho, beleza? Então espero que tenham gostado, vamos salvar aqui a nossa escalação. Rodada que se encerra amanhã,
né? O Cartola do Rei do Pitaco vai fechar amanhã, beleza? Então fiquem atentos, até a próxima, valeu, fui!